a respeito, só para os irmãos ficarem mais informados, né? Mas o pastor já praticamente já deu toda a informação, não é? Então, para os que não conhecem, eu sou o pastor Dimas, estivemos aqui, não é, uns 2 anos, não é? E a esposa é Lília, as filhas são Samara e Débora, elas não puderam vir dessa vez, tivemos muita pena, e elas com mais pena ainda, porque elas gostariam de estar aqui com os irmãos, não é? Mandaram um grande abraço, né, e muitos beijinhos para as irmãs. E aí de mim se não passasse essa informação para os irmãos, minha orelha ia ficar vermelha. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é transmitir aos irmãos essa saudade que nós temos aqui do tempo que estivemos aqui com os irmãos, né? E agradecer a Deus aqui por esta igreja, não é? Agradecemos ao pastor aqui, a igreja, o convite, não é? Era para nós estarmos aqui na semana passada, mas como ele estava viajando, assim, então eu vou só quando o irmão estiver, né? Tá bom, e na próxima semana então eu vou lá, né? Aí eu troquei, né? Para podermos nos encontrarmos aqui. Eu agradeço aqui a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos daquilo que o Senhor tem feito, né? E aproveitar para agradecer o suporte em orações, porque é isso que faz a obra, irmãos, não somos nós, não. Vou desfazer o que vocês fizeram, não tem nenhum visitante ilustre aqui, irmão. Ilustre aqui é o Senhor só. E aproveito para trazer aqui também um grande abraço da Igreja Batista lá de Angra no Heroísmo, não é? Onde nós estamos, lá na Ilha Terceira, que fica lá nos Açores, Portugal. São 9 ilhas ali, o arquipélago, não é? E a cidade de Angra do Heroísmo está ali nesta ilha que é chamada de Ilha Terceira. Dizem que foi porque foi a terceira ilha a ser descoberta do arquipélago. Então, pronto. Ali nós temos 2 cidades, Angra e temos Praia da Vitória, né? A igreja batista nas duas. Na verdade, a igreja da Praia da Vitória é a primeira. E a igreja de Angra é filha da igreja da Praia da Vitória. Mas, antes de compartilhar informações, né, a respeito da obra, gostaria de que nós abríssemos aqui nossa Bíblia na carta aos Efésios. É um texto que os irmãos já conhecem, com certeza. Carta aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler os versos de 10 a 12 e o 18. Tá bem? Carta aos Efésios, capítulo 6, dos versos 10 ao 12 e o 18. E nos diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o verso 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oremos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos te louvando, Senhor, e agradecemos mais esta porção da Tua Palavra que lemos e te pedimos que prepares o nosso coração para recebê-la. Nos dês o entendimento, a compreensão e, sobretudo, fé para crermos e obedecermos a Tua Palavra, Senhor. E te rogamos que nos guarde do mal. Rogamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Este é um texto que nós já conhecemos, certamente, os irmãos já ouviram, já estudaram, não é? Este texto, ele encerra aqui a carta aos Efésios, não é? Tudo aquilo que foi dito, todos os conselhos, né, e recomendações dadas anteriormente, se dirigem para aqui, ou seja, isto aqui é o foco, não é? Para nós chegarmos, digamos assim, não é? Ou alcançarmos tudo aquilo que está antes, precisamos disso que está aqui neste final, não é? E o foco deste final aqui é oração, não é? E este texto nos mostra o ambiente espiritual no qual nós, os crentes, né, estamos envolvidos. Ou seja, não estamos aqui a passeio, não é? Às vezes nós queremos pensar isto, não é? Queremos desfrutar assim, um momento agradável. Não digo que o Senhor não nos proporcione isto, mas não podemos desviar a atenção daquilo que está a acontecer, não é? Porque o que eu vou compartilhar aqui, irmãos, não é nada diferente do que os irmãos vivem aqui também, não é? Aquilo que acontece lá, a batalha lá, é igual a batalha que há aqui também, não é? Mas nós precisamos estar atentos e ter consciência dela, não é? Senão nós vamos viver como se estivéssemos no parque de diversões e não estamos, irmãos. Nós estamos em guerra, a verdade é esta, né? E não é guerra contra as pessoas, o texto diz aqui, não é contra a carne e sangue, não é? É contra o nosso inimigo, Satanás, e as suas hostes malignas. Se queremos fazer isto que está aqui, o foco é a oração, irmãos. Alguns aspectos deste texto aqui, não vou analisar o texto todo, mas alguns aspectos, porque é com este foco que nós vamos compartilhar ali as informações do que o Senhor tem feito lá, né, nas ilhas, não é? Então, primeiro, o texto diz logo assim, este texto diz logo, esse trecho diz logo de saída aqui: não podemos vencer sozinhos, precisamos do Senhor. Ponto final. Se alguém pensa que pode, né, há muita gente pensando por aí que pode sair a braças com o diabo por aí e leva uma surra boa, não é? Porque não é assim que funciona a coisa. Então, não podemos vencer sozinhos, precisamos do Senhor. Somente o Senhor tem toda a força e poder para vencer esta guerra. Só Ele pode sustentar-nos no meio deste conflito e dar-nos a sua vitória. A vitória é dele, irmãos. Já pararam para pensar nisto? Né? É claro que ele compartilha conosco o gostinho da vitória, mas a vitória é dele, ele é que vence. Porque ele é que tem poder, ele tem força. Nós não temos nada, irmãos. Nós somos tão fraquinhos que uma gripe derruba, bota não é? De cama, e a gente não levanta mais. Não é assim? Não é? E esta é uma batalha que nós não vemos, ela é invisível, não é? Mas o inimigo continua por aí fazendo das dele. E quem é que pode saber onde é que ele está? Só há um, é o Senhor. O Senhor é que sabe, é que vê exatamente onde é que ele está e conhece as suas
intenções, não é? É só o Senhor que pode travar e destruir a obra do inimigo. Portanto, é Ele que pode sustentar-nos e fortalecer-nos, né, e dar-nos a sua vitória. A guerra, aí sim, olha aqui uma atenção. A gente sempre pensa que essa guerra é contra os outros. Não é não, irmãos. A primeira fase da guerra é contra nós. A guerra acontece ao mesmo tempo em dois lados, né? Ou seja, em dois sentidos: contra nós e contra os que nos cercam, né? Então a primeira questão é essa guerra é primeiramente contra nós, pessoalmente, contra a nossa vida, né? É por isso que precisamos estar, como diz aqui, nos revestindo, né? Ou seja, nos escondendo. Na verdade, aqui o revestir, aqui tem, se nós lembrarmos, né? Temos aqui o Salmo 91, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se não descansar na sombra do Onipotente, vai viver em desespero, irmãos. Não é? Então tem a ver com isto. E é claro, aí sim, é também a guerra contra aqueles que nos cercam, não é? O nosso inimigo, ele quer a destruição de todos, irmãos. É completamente o contrário de Deus, que quer que todos se salvem. O inimigo quer a destruição e a perdição de todos. Como já disse aqui, é uma guerra invisível, ou seja, precisamos de discernimento do Senhor, que é só Ele que sabe exatamente onde o inimigo está se preparando para aprontar das dele, não é? E as batalhas dessa guerra são travadas em oração. Oração por nós mesmos, porque a batalha é contra nós, e também uns pelos outros. É como se fosse uma malha, não é? O apóstolo Paulo toma aqui o exemplo da armadura. Uma parte da armadura era uma malha que ficava por dentro daquela couraça que vinha por fora, não é? Era uma malha de ferro, né? Cheia de correntes pequenininhas assim, uma trama, não é? Mas os elos estão ali agarrados, não é? Então esta batalha em oração é assim, irmãos, é nos apoiarmos uns aos outros, não é? Então é com este foco que nós vamos compartilhar daquilo que o Senhor tem feito ali neste tempo, né? Primeiro, as bênçãos recebidas, depois as bênçãos que foram recebidas, mas que precisam ser mantidas em oração, e as necessidades pelas quais precisamos continuar orando, né? Eu sei que os irmãos já têm orado e vamos continuar pedindo que continuem neste apoio em oração. Então vamos ver, vamos começar comentando um pouquinho desde o ano passado. Não está em ordem dos meses não, tá, irmão? Eu coloquei aqui pela ordem do que eu pus aqui, então vou começar pelas bênçãos recebidas. Não é? Então, na Páscoa, por exemplo, na época da Páscoa, né, nós temos tido a bênção de poder celebrar ali ao ar livre, né, num parque público, é chamado de relvão, que é um lugar gramado, né, eles chamam de relva, não chamam de grama, então é a relva, o relvão, é um lugar ao pé de um monte chamado Monte Brasil, que é um monte turístico, né? Mas tem ali um grande parque, onde é desportivo, as pessoas vão para lá e praticar seus esportes. E ali, de manhãzinha, no domingo de Páscoa, cedinho, a igreja se reúne lá num certo local do parque e celebramos ali um culto. É um momento não só de louvor a Deus, principalmente, mas de testemunho para aqueles que
que estão ali ao redor, não é? Tem sido feito constantemente. Temos tido a participação de uma das igrejas evangélicas, que não é a Igreja Batista, mas está na ilha também, que é chamada Novas de Alegria, não é? E este ano tivemos a oportunidade de ter ali na igreja, né? Saímos dali e vamos para a igreja, não é? Continuar a cultuar o Senhor, não é? E este ano tivemos a oportunidade de ter ali uma pequena cantata, não é? Feita por um grupo pequeno, porque a igreja lá também é pequena, irmãos, 40 membros só. Não é? Então os irmãos se aplicam ali, se esforçam nos ensaios, assim como o nosso grupo que estava aqui atrás, não é? Os irmãos já viram que não precisa muita gente para ter um bom efeito, né? E é também um momento de compartilhar o Evangelho, esta cantata, não é? Temos sempre ali alguém que visita, a convite dos irmãos. No mês de julho é costume se fazer a Assembleia da Associação Batista Açoriana, que é ABA, não é? E que neste ano que passou foi feito lá na Ilha Terceira. É rotativo, não é? Porque as igrejas estão espalhadas pelas ilhas, né? A ABA tem somente 4 igrejas. 2 estão na Ilha Terceira, outra está na Ilha do Faial e a outra está na Ilha de São Miguel, né? Então, cada ano a ABA é feita em uma das ilhas. Ano passado foi na nossa, este ano vai ser na Ilha do Faial de novo, né? E é assim, não temos lá a facilidade de estarmos visitando as igrejas assim entre as ilhas, porque o trajeto é feito de avião e não é tão barato, não é? Barco só é possível no verão, porque o mar está calmo. No inverno eles cancelam, não é? Eles mantêm barco só entre as ilhas mais próximas. Mesmo assim, às vezes o barco que vai de uma ilha para outra assim pertinho não consegue aportar e tem que voltar, não é? Então a maioria das viagens de barco cancelam, não é? Então, por causa dessa dificuldade de transporte, então as igrejas também não conseguem se encontrar com muita frequência. Mas na ABA é uma oportunidade, porque ali não vão as igrejas todas, né, completas, mas os delegados vão e podem então compartilhar ali, e não só tratar dos assuntos da obra, mas também ver os irmãos, né? Ter esta comunhão. É um momento de bênção, irmãos, que o Senhor tem dado. O mês de agosto, que é mês de verão, não é? Então é o mês que se pode fazer acampamentos. Então temos ali uma parceria com a PEC. Então, mês de agosto temos acampamento todas as semanas. É o mês da gente ficar com a língua lá no pé, porque cada semana tem um grupo de crianças diferente, porque são idades diferentes, são as 4 semanas, né? E esses acampamentos são feitos num acampamento evangélico, que foi construído ali por um pastor americano. Então nos concentramos ali, né? Tem ali a equipe que trabalha, pronto. E nem sempre temos um grupo enorme de crianças, como é costume aqui, não é? Mas é uma bênção, né? Quando temos ali 10 crianças, 12, isso é uma multidão para um contexto de ilha, não é? E graças a Deus. E nesses acampamentos até crianças de outras ilhas vêm também, porque não é muito frequente. Nas outras ilhas não há acampamentos desse tipo. Então, né, quando as igrejas sabem, então enviam. Temos tido esta oportunidade. Então, eu estou compartilhando as bênçãos. São bênçãos do Senhor, que o Senhor tem dado a oportunidade para compartilhar o Evangelho, né? No mês de setembro é o aniversário da igreja. Ano passado fizemos 33 anos. A igreja de Angra. A igreja da praia é mais antiga, vai fazer 50 anos este ano, né?
dos meses de setembro a novembro, nós tivemos, ano passado, a comemoração dos 50 anos de um programa de rádio chamado Voz Batista Açoriana. Foram abertos pelos missionários que começaram a obra lá, que, pela graça de Deus, são meus sogros. Então é uma história de família, não é? Eles chegaram lá em 74 e logo no mês seguinte foi oferecido a eles a oportunidade de ter um programa de rádio. E começaram, não é? E o programa de rádio, desde então, tem contribuído para que o Evangelho entre, porque assim, o catolicismo é forte, muito dominante, não é? E eles ficam ali controlando em cima, mas o rádio eles não controlam, porque vai para dentro de casa e as pessoas ouvem quando querem. Então, muita gente se converteu esses anos todos através da rádio, não é? E a bênção, então tivemos ali destes meses de setembro a novembro, cada semana conseguimos contatar alguns dos pastores, porque alguns já não estão mais entre nós, mas alguns pastores que ainda vivem e que participaram dos programas antigos, não é? Que preparassem uma semana de programas para ir ao ar. Então tivemos isto, né? Nessas semanas de setembro e novembro, e no dia 15 de novembro, então, tivemos ali no auditório da Rádio Clube de Angra um culto, né? Tivemos um testemunho, até para nós foi surpresa, do diretor da rádio, contando como a mãe dele foi abençoada, não é? Pela rádio e pelas mensagens, e como ela se converteu assim também. Então foi muito interessante, uma bênção do Senhor. E os próprios programas de rádio têm sido bênção, não é? Quando nós saímos daqui em 2021, naquele período, e ainda no ano seguinte, nós tínhamos 3 horários de programa na semana, não é? Eram 15 minutos na quarta-feira, outros 15 na sexta, mais 15 que era bônus no domingo. Então tínhamos esse tempo assim. Mas o diretor da rádio depois nos fez o contato e para conversar o seguinte, diz assim: olha, hoje em dia um programa de 15 minutos as pessoas não querem parar para ouvir. Será que não há possibilidade de fazer um programa mais curto? Aí ele comentou: temos aqui umas pessoas que fazem uns programas assim, assado e tal, comentam algumas coisas, até de 1 minuto fazem. Eu sei que para a Bíblia não pode ser assim, mas será que você conseguia fazer um programa de 5 minutos? Eu cheguei assim: olha, eu vou para casa, eu vou orar e vou pensar, depois te dou a resposta. Não é? Porque concentrar uma mensagem clara em pouco tempo, porque não é que os 5 minutos são uma mensagem, não é? Nesses 5 minutos nós temos o prefixo do programa, temos um pequeno trecho de música, aí vamos ter 2 a 2 minutos e meio mais ou menos de mensagem, e o final, que é o prefixo do programa. Então, não é? Foi um desafio para mim, que não entendo nada de rádio. Continuo não entendendo, irmãos, eu continuo batalhando para ver se consigo fazer alguma coisa. É pela graça do Senhor que tem saído algo, não é? Ali. Mas eu voltei e disse a ele: olha, vamos experimentar. Não é? E conseguimos fazer. Só que aí é o seguinte: eu tenho que fazer 6 meditações curtas, não é? Mas o que ele fez com essas meditações curtas? Ele distribuiu na semana inteira, irmãos. A bênção foi essa. É que esses 5 minutos vão de manhã às 9h30, depois vão à tarde às 6h30, e alguém, não sei quem, até hoje, pediu que fizessem o programa às 2h30 da manhã. Então tem um que sai 2h30 da manhã. Nessa brincadeira ganhamos o dobro de tempo. Então glória a Deus, porque a palavra dele está sendo, né, anunciada. A gente não tem controle, assim, não consegue saber exatamente, ter o retorno disto, não é? Mas a gente sai pela rua e entra nos comércios e vê, às vezes, as pessoas, ouve, não é? As pessoas ouvindo
a rádio, e às vezes alguém comenta também que acompanha o programa. Então, é isto, o programa sai 3 vezes por dia, 5 dias na semana, e uma vez, o bônus do domingo continua, sai uma vez no domingo lá, o programa também. Orações, porque só o Senhor sabe onde essas mensagens estão chegando, não é? E que possa fazer a obra na vida dessas pessoas que estão ouvindo. Então são bênçãos que temos recebido, e eu coloquei aqui, porque agora eu vou fazer a transição, porque essa é uma bênção que temos recebido, mas que precisamos de mantê-la em oração, não é? Então agora vamos entrar nessas bênçãos, né, que são recebidas e precisam ser mantidas em oração, não é? No mês de junho do ano passado tivemos uma palestra sobre saúde mental à luz da Bíblia. Isto por quê? Porque o contexto nosso de ilha, nós temos muitos casos de problemas mentais, não é? E nós cremos que esse problema mental, a maioria deles é de ordem espiritual mesmo, não é? Já vou comentar isso mais adiante. Mas a oração é por quê? Para que essa mensagem permaneça, para aqueles que ouviram, não é? Porque até no meio das igrejas isso chega, não é? Esse tipo de problema chega, não é? Essas complicações, não é? Então que isso seja mantido no coração daqueles que ouviram essa mensagem, essa palavra, esse estudo. Temos recentemente 3 adultos, uma criança sendo preparada para batismo. Então orações por eles, para que o Senhor mantenha firmes, não é? Um deles não lê nada. O estudo bíblico é feito assim: o pastor senta, assim, hoje nós vamos ler o capítulo tal de Gênesis. Eu leio o capítulo todo para ele, porque ele não sabe ler, não é? E assim vamos fazendo o estudo, não é? Então, irmãos, oração. E claro, as atividades normais da igreja continuam, né? No meio destas coisas, né? Estamos ali os cultos, os estudos bíblicos, né? Classes de boas novas, que são o apoio, a parceria com a APEC, não é? Que acontece todas as semanas, os ensaios. A irmã Lília começou o encontro de senhoras, porque não tinham, então, a cada 15 dias, então elas se reúnem, tem lá o seu estudo também. Ministério com jovens, que é bem reduzido, mas eu vou falar disso. Nós temos uma grande rotação e os jovens saem para estudar, então é sempre muito pequeno o grupo, né? A rádio, e uma missão que está sendo cuidada, vou dizer assim, né? Porque já tem um bom tempo ali na ilha de São Jorge. Essa missão agora só temos um crente, irmãos. Os outros saíram, né? Quando eu cheguei tinha uns 8, mas por causa da questão de trabalho, saíram. Ficou só uma irmã, e é a única crente da família. Então, a irmã já pode imaginar a batalha dela, mas nós mantemos ali, não é, as visitas ali de São Jorge. Agora eu vou deixar de ter um auxílio. O pastor da Ilha do Faial vai sair também, ele vai ir para o continente. Nós turnávamos ali, né? Cada 15 dias ia um para a Ilha de São Jorge. Eu iria do Faial, depois eu ia da terceira. E assim fazíamos, para não deixar passar muito tempo sem reunirmos ali, né? E fazíamos algum trabalho ali. Agora ele vai sair. Então, oração para que o Senhor providencie quem possa estar auxiliando, não é? Fortaleça essa irmã, não é? Que tem sido firme, ela tem, não é, suportado coisas ali difíceis, né? Mas orações por ela. Chama-se Bernadette também, a nossa irmã lá. Ok? E assim, necessidades específicas para a oração, que são mesmo questões mais difíceis, não é? Vou começar aqui pela essa rotatividade de pessoas, né? Essa rotatividade prejudica muito o trabalho nas igrejas, né? Porque as pessoas vêm e vão, ou é questão de trabalho, ou é questão de estudo, né? Os nossos jovens, deixando que ano passado, ou no retrasado para cá, nós já 5 foram. Não é?
Inclusive, uma das minhas filhas, a Débora, também foi, está no seminário, que é em Lisboa, não é? Este ano vai mais uma, a Samara também vai em setembro. Então, né, já temos um jovem que já está terminando o ensino médio, também vai. Então, quando a gente começa a envolver esses jovens no trabalho, eles vão para fora, não é? Então, orações nesse sentido, para que isso também causa um certo desânimo na igreja, não é? Ver a igreja sendo, né, esvaziada assim desse jeito. Que os irmãos não desanimem por causa disto, né? E por conta disso temos aqui uns desafios pessoais. Este ano a filha mais nova, que está no seminário, a Débora, casa-se em setembro, a graça do Senhor. Então, orações aí, porque, né, está participando desta preparação. A distância não é nada fácil. Ela lá na batalha dela e nós aqui tentando ajudar de alguma forma. Que o Senhor nos ajude nisto. E como já comentei, a Samara vai sair em setembro, não é? Para continuar os seus estudos na área de música, que é a área dela, ali em Lisboa também. Então, orações neste aspecto. Agora, no final do mês de maio, começamos, é o período de festas, e é um período longo, e começa em maio, termina em outubro. São as festividades, né, relacionadas ao culto ao Divino Espírito Santo, que de santo não tem nada, né? Nessa festividade, então, pessoas são dedicadas, crianças são dedicadas a esse Espírito Santo. Dura esse tempo todo, porque assim, começa na cidade de Angra do Heroísmo, no centro da cidade. Depois eles vão transferindo essa festa para todos os bairros e roda a ilha inteira e termina lá na Praia da Vitória, no bairro em que nós moramos. É assim. E começa agora, e é um período assim de muita, onde se sente muita opressão espiritual, né? Onde se vê muito desânimo no meio da igreja, muito problema entre os crentes, e não há muito discernimento, irmãos. Ainda há pessoas que pensam que isso é folclore, que é costume, é turismo. Não tem nada a ver com turismo. Isso é um culto satânico que uma certa rainha levou para lá em 1600 não sei quanto, e a coisa está lá até hoje, não é? Então precisamos de orações, né, neste sentido, para que o Senhor sustente a sua igreja ali, né? A questão dos problemas mentais. Nós temos lá na Ilha Terceira o maior hospital da ilha é o hospital mental, doença mental, né? É o São Rafael. O São Rafael não tem mais vaga para ninguém, e tem uma fila enorme de gente lá de fora esperando para entrar, para ver a quantidade de problemas mentais, que nós cremos que são, a maioria dessas questões são de ordem espiritual, por causa destas coisas, irmãos. As pessoas se envolvem nessas coisas, são dedicadas ao inimigo, e depois ele cobra a dívida, não é? Ele não deixa nada barato, né? E o desafio, quer dizer, o pedido, assim, o apelo que eu faço aos irmãos é: continuem em oração, irmãos. É por isso que eu li este texto de Efésios. É uma batalha que nós não podemos vencer sozinhos, nós não temos força, capacidade nenhuma para isso. É só o Senhor é que pode fazer alguma coisa, desarmar, destravar tudo isto, não é? Então pedimos que os irmãos continuem orando, para que a igreja se mantenha firme na palavra, não é? O Senhor dê ousadia aos irmãos para testemunhar, que não fiquem lá só acomodadinhos lá no seu, né? Disposição e prontidão para servir ao Senhor, que é outra coisa também que é uma dificuldade, né? Todos gostam de ser servidos, mas servir ninguém, não é?
parece que isso sim, parece uma coisa que vem de costume de trás e que é difícil tirar aí. É claro que o inimigo se aproveita de tudo isto, não é? Então, por isso nós podemos ver aqui, com tudo isto, né, com esse contexto, para os irmãos verem que ter uma ideia da guerra, não é? Agora, não fique olhando só para a minha guerra, não, irmão, essa guerra é aqui também. Eu quero que os irmãos abram os olhos para isto, não é? Se há dificuldade de pregar o evangelho aqui, se as pessoas, né? Por exemplo, eu vim para cá, meu pai fez 90 anos, é por isso que eu vim. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai conceder de vida para ele. Eu já preguei o evangelho para ele muitas vezes, e ele continua. Vim, sentei com ele de novo, preguei outra vez, e chega no final ele me diz assim: ainda não. E aí? A gente não pode passar desse limite, não é? Mas é uma trava espiritual que está aí, não é? É só o Senhor que pode destravar isto. É a guerra, irmãos. A gente tem que abrir os olhos, e a batalha não é contra a carne e sangue, ou seja, não é brigarmos uns contra os outros. Não é? A guerra é de joelho no chão, né? Então essa batalha só pode ser travada em oração, não é? Assim, humilhando-nos debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele, o que diz o texto? 1 de Pedro 5,6, nos exalte. Né? A exaltação é esta, ou seja, é que nós vejamos a vitória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Né? Era o que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Não é? Que o Senhor nos abençoe, não é? E que isso nos dê o desafio e o ânimo para permanecermos firmes, não é? E fazermos isso que está aqui, ó. Enquanto Jesus não vem, e sabendo que Ele vem, que possamos aproveitar o tempo e ir. Que o Senhor nos abençoe. Pastor.